No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como o pastor Silas Malafaia perdeu a batalha para ele mesmo quando decidiu encampar uma guerra contra o Pablo Marçal. A gente vai assistir um vídeo que foi gravado essa semana pelo desembargador Sebastião Coelho, que é conservador, que é de direita, que é aliado do pastor Silas Malafaia, que tem um profundo respeito por ele, conforme ele mesmo diz, mas no vídeo o Sebastião, o desembargador, faz diversas críticas ao pastor Silas, manda um conselho para ele, inclusive também para o próprio Pablo Marçal, diante de tudo que está acontecendo. O pastor Silas vem sendo duramente criticado, e não é só pelo desembargador, é por muitos representantes da direita. O Feliciano fez isso essa semana, o Nicolas Ferreira fez isso essa semana, e toda vez que alguém que se diz de direita, que se diz do lado do próprio lado que o pastor Silas representa, se levanta em defesa do Pablo Marçal, ele fica ainda mais revoltado. E o que ele faz? Ele ataca qualquer um que se posicionar a favor do Pablo Marçal. A gente vai assistir o vídeo, mas eu vou já deixar claro para você o alerta que eu faço. Assim que terminar o vídeo, eu volto e eu vou mostrar para vocês uma das leis de um dos livros mais importantes que há para estrategistas, militares, políticos, empresários, líderes, chamado As 48 Leis de Poder. O pastor Silas claramente infringiu uma dessas leis, e a consequência está lá, um livro, né, muito antigo, mas que tem lá as regras, assim como a Arte da Guerra. Esse livro diz lá, se você fizer essa lei, se você cumprir esse princípio, você vai obter esse resultado. Agora, se você não cumprir, o resultado também é esse. E a regra fica clara lá. O princípio, a lei que foi completamente infringida pelo pastor Silas Malafaia, está lá, e a gente vai ver qual a consequência já prevista no livro que hoje o pastor Silas Malafaia enfrenta de forma até vergonhosa. Mas se tivesse lido, né, essa lei, que com certeza o Pablo Marçal leu muitas vezes esse livro, se o Malafaia tivesse aplicado essa lei, hoje ele não estaria passando pelo que está passando. Vamos acompanhar agora o depoimento do desembargador Sebastião Coelho. Daqui a pouquinho eu volto fazendo essas considerações. Há uma semana eu fiz uma reflexão aqui com você sobre essa briga pública do pastor Silas Malafaia com o Pablo Marçal. Fiz até um apelo ao pastor Silas Malafaia para que ele não fizesse novos vídeos. Evidentemente, eu não fui ouvido. Mas eu quero me manifestar novamente. E quero falar com você, Pablo Marçal, inicialmente. Você não me conhece, e nem eu te conheço. Eu sou o desembargador Sebastião Coelho, aqui de Brasília, e quero te dar um conselho. Conselho da Bíblia. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, 3 inimigos, que eu não vou citar os nomes, trabalharam decisivamente contra aquela obra. E o que Neemias disse? Olha, eu não vou conversar com vocês porque eu estou fazendo uma grande obra. E continuou o trabalho dele. Mas eles insistiram uma última vez. E aí passaram a acusar Neemias de coisas que ele não fez. E a resposta dele foi, Neemias capítulo 6, versículo 8. De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, pois tu, do teu coração, o inventas. Então, jovem Pablo Marçal, você já fez uma grande caminhada, enfrentando todo esse sistema. Continue fazendo a sua obra, porque, como você mesmo disse ontem, quando alguém é escolhido por Deus, nem ele próprio consegue atrapalhar o plano de Deus. Não responda mais ao pastor Silas Malafaia. Esse é o meu conselho. Pastor Silas Malafaia, você foi uma pessoa importante na minha vida espiritual, como é uma pessoa importante na vida de muitas pessoas. Mas você se perdeu, meu irmão. Você se perdeu. Um pastor, ele tem no coração mansidão. Ele tem no coração domínio próprio. Você está agindo como os piores políticos. As suas mensagens têm sido mensagens de ódio, mensagem de rancor, mensagem de vingança. Isso não é próprio de um pastor. Todo o trabalho que você fez ao longo de todos esses anos, você pode dizer, olha, eu tenho essa retaguarda, essa credibilidade, você está jogando na lata do lixo, meu irmão.
a sua conduta não é de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Por que essa sua vingança contra o Pablo Marçal? Você diz, olha, eu não estou apoiando ninguém, mas é claro que você está apoiando, Silas. No momento que você quer destruir o Pablo Marçal, você está apoiando o candidato Nunes, que tem como seus apoiadores pessoas que são contra os nossos valores. Essa é uma realidade que você precisa ver, meu irmão. E não adianta você fazer toda essa sua mensagem que não edifica, que não une, que não pacifica, e no final dizer, Deus abençoe você e sua família. Será que Deus é doido? Será que Deus é burro para ouvir uma mensagem de rancor, uma mensagem que está destruindo uma pessoa e depois ter um pedido de bênção? Deus vai atender uma bênção dessa natureza? Evidente que não vai, meu irmão. Evidente que não vai. Eu estou lhe dizendo isso aqui em Cristo. Aliás, falando de Cristo, em nenhuma das suas mensagens você falou de Cristo. Porque se você fala de Cristo, o Espírito Santo lhe constrange e você não continuaria. Então eu espero, Silas, que você, sinceramente, reflita. E como diz o apóstolo Paulo, eu espero não me tornar seu inimigo por lhe dizer a verdade. Uma boa semana para todos. Paz a todos. Bom, como eu disse, veja, para alguém que é aliado, para alguém que é próximo do pastor Silas, alguém que é desembargador, chegar a fazer um vídeo com esse tipo de posicionamento é só mais um dos vários que já surgiram, que certamente surgirão, principalmente se o Pablo Marçal for para o segundo turno. Como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser a postura do pastor Silas Malafaia? Se ele for com Nunes, Paulo no Pablo Marçal. Se ele for com o Guilherme Boulos, o que o Malafaia vai fazer? Vai ficar do lado do Boulos? É óbvio que não. Vai ficar em silêncio? Possivelmente também não. Vamos acompanhar. Mas como eu prometi para vocês, o livro As 48 Leis de Poder, a lei de número 36, diz o seguinte: despreze o que você não pode ter. Ignorar as coisas é o melhor dos insultos. Nesse capítulo, ele dá vários exemplos. Cita o exemplo, por exemplo, de um grupo de criminosos que estava aterrorizando os Estados Unidos em uma determinada época. Um grupo pequeno, um bando pequeno de dissidentes, até do próprio exército que haviam saído e etc. E começaram a fazer assaltos a ferrovias e etc. E o presidente da época mandou que juntasse uma força-tarefa no exército ali para perseguir esses criminosos. Os criminosos foram até o deserto e entraram no México. E o exército foi atrás. O exército, obviamente, num número muito maior, foi atrás. Só que no deserto, os criminosos já conheciam, já sabiam como era toda aquela área ali. Então se infiltravam, ficavam em buracos, ficavam em morros e etc. E aí o exército passava lá embaixo, fazia toda aquela misturia, procurando, né? Fazendo a busca pelos criminosos, pelo bando, e não conseguia encontrar. Não conseguia encontrar de jeito nenhum. Passou semanas, chegou a meses. E à medida que o tempo passava, mais tropas eram enviadas. E o exército só crescia. O exército só crescia à medida que também cresciam as despesas, crescia também a atenção sobre aquele assunto, e a mídia começou a divulgar o que estava acontecendo ali. O tempo foi passando. Lembra do que aconteceu aqui com Lázaro, né? O tempo foi passando e toda a mídia em cima. E à medida que o tempo passava, também assim crescia a popularidade dos criminosos. Porque o próprio povo começou a ver que era desproporcional. O exército com centenas, com milhares de homens perseguindo apenas um bando, um pequeno bando de ladrões, de criminosos. Veja como é as coisas, né? Mesmo ladrões, mesmo criminosos, as pessoas começaram a simpatizar pelos criminosos. Assim como aqui no Brasil algumas pessoas começaram a simpatizar com o próprio Lázaro. Era desproporcional, você vê, Polícia Federal, todo mundo ali no meio do mato procurando aquele camarada e não conseguia achar. Então criou-se uma fantasia naquela época e as pessoas começaram a simpatizar pelo bando. Porque as pessoas começaram a enxergar que aquilo era desproporcional. Desproporcional. Primeiro porque você tem um exército com milhares de homens armados e treinados para perseguir um bando, e você tem dinheiro do Estado, você tem recursos sendo investido, e você imagina, obviamente, que o exército de um país conseguiria dar conta mais rapidamente do que ficar meses perseguindo um bando de criminosos. Para as pessoas era uma completa falta de tempo e de recursos, não falta de tempo e de recurso,
que estava sendo destinado pelo exército americano para perseguir um bando de criminosos. Rafamés, como a gente chama aqui no Nordeste. E aí, deu no que deu, no final das contas, enfim. A sensação era que era uma luta, uma briga de Davi contra Golias. E toda vez que houver uma luta de Davi contra Golias, o Davi vai ter a popularidade. O Golias fica ridicularizado, porque ele é muito grande perseguindo alguém que é muito pequeno. O exército americano errou gravemente ali, ficou ridicularizado, perdeu popularidade. Por quê? Porque demorou muito a destruir seus adversários a ponto das pessoas perceberem que era uma briga muito desproporcional. E a lei diz, ignorar as coisas é o melhor dos insultos. Despreze o que você não pode ter. Talvez se tivesse, ainda no contexto do exército, tivesse usado uma estratégia melhor, poderia ter logrado êxito, né? E não ter tido perdido essa popularidade. Poderia ter usado mercenários, feito o que fosse. Mas faltou estratégia. Esqueceram, né, do problema político que isso poderia causar. O pastor Silas Malafaia, quando ataca o Pablo Marçal, ele se comporta da mesma forma, como um exército americano, que é um poderio bélico extraordinário, contra um bando, contra um grupo pequeno. E aí, quando você faz a comparação, você pode até achar, por ser, talvez, seguidor do Marçal, por ser alguém que gosta dele como coach, como influenciador, você pode até achar que o Marçal é maior do que o pastor Silas. Mas dentro do contexto religioso, é óbvio que não é. É claro que não é. O pastor Silas tem quantos anos de ministério, de nome, de programa de televisão, de influência nesse país? O cara foi um dos principais, se não dizer o principal conselheiro do último presidente da República. Então, é natural, e ele fez parte, né? Não efetivamente, mas atuou em todos os governos desde que eu me lembro. Desde que eu me lembro, o pastor Silas está lá. Então, os caras não fariam isso com ele ou por ele se ele não fosse uma referência. E ele, de fato, é. E cresceu muito. Cresceu principalmente agora, no período do bolsonarismo. Então, ele é gigante. Só que quando ele dedica tempo e energia a bater no Pablo Marçal, o que acontece? Acontece que quem cresce é o Marçal. Ele fica parecendo um Golias batendo em um Davi. E a popularidade das pessoas vai sempre para quem as pessoas têm a percepção que é o mais fraco. Poxa, o pastor Silas perde tempo para falar mal do Marçal. E aí vem a segunda parte da lei. Ignorar é a melhor vingança. Se ele ignorasse o Marçal, simplesmente ignorasse, ele ganharia muito mais. Porque imagina se o pastor Silas nunca tivesse criticado o Marçal. Não que o Marçal seja santo, não estou indo por esse caminho. Mas se tivesse simplesmente ignorado. Quando um jornalista procurasse o pastor Silas para saber que sempre faz isso, né? Qual a sua opinião sobre o Zé, sobre o Miguel? Qual a sua opinião sobre o Pablo Marçal? Mas eu não conheço. Um camarada que surgiu agora. Não tenho nem o que falar dele. Entende? Olha a diferença. Quando alguém perguntasse, ele simplesmente ignorasse, ele está mesmo sabendo quem é, mesmo já tendo recebido ele, que assim funciona. Mesmo sabendo as origens do cara, né? Mesmo com tudo isso, com todas essas informações, não conheço. Honestamente, já vi como coach, parece que é coach, né? Uma coisa assim. Mas como gestor, como agente público, como político, não, honestamente não tenho nada que falar porque eu não conheço. Eu sei que ele tem umas empresas aí, faz uns vídeos, tem até aquele negócio eu até falei isso, né? Aquela história lá de que o pessoal quase morre ali no morro, uma história assim. Desdenharia. Lembra do que... Aí eu vou finalizar dizendo o seguinte. Lembra do que aconteceu? Esse seja talvez o melhor exemplo. Quando o pastor Marco Feliciano esteve no Eu Acredito podcast, foi perguntado a ele sobre o pastor Eliseu Rodrigues. Que o pastor Eliseu Rodrigues tinha feito algumas críticas ao Feliciano, ou entendeu como crítica. Quando o Fábio, que é o apresentador do podcast, perguntou a ele pelo Eliseu, não sabe que o pastor Eliseu disse isso e aquilo. Ele, não, quem é o Eliseu? Eu não conheço. Aí estava com o Roberto Marinho. Roberto, quem é? É amigo nosso? Eu não conheço. Quem é esse rapaz? E quanto ao pastor se referir ao senhor como alguém que fez uma defensiva por ser político? Mas quem fez isso? Pastor Eliseu Rodrigues. Eliseu Rodrigues. Desculpa, quem é, Roberto? É amigo nosso? Já pregamos junto? Não, eu acho que o senhor não conhece. Eu sei quem é, já ouvi,
Mas eu acho que o senhor nunca teve junto com ele, não? Ele é pregador. Desculpa, também. eu não conheço. Mas o que ele falou? Ele falou que... Ele Tá aqui, ó. Ignorar é a melhor vingança. Ignorar é a melhor vingança. Despreze o que você não pode ter. Isso é uma lição que serve pra gente também. Se alguém fala mal de você, se alguém te provoca, se alguém te critica, cara, vale a pena você dar atenção? Às vezes ignorar é a melhor vingança. Quem te provoca, quem te bate, quem te critica, fica maluco para que você responda. Tem algumas pessoas que falam mal da gente, que falam mal do canal, e façam isso, irmão, a vida inteira. Não vai obter resposta da gente de forma nenhuma, porque a gente simplesmente ignora. Essa é a nossa vingança, é ignorar. Então o pastor Silas perdeu uma grande oportunidade e agora é ele quem está sendo ridicularizado. Foi ele quem desceu do trono dele para bater num cara que acabou de chegar na política. O Marçal pode ter aí seus bilhões de dólares, não importa. Mas ele acabou de chegar no cenário da política. Então, quando o cara para dar atenção a isso, e dá atenção a ele, você só faz ele crescer. E à medida que o pastor Silas bate no Pablo Marçal, ele só cresce. Porque as pessoas começam a ficar do lado do Marçal. Acredite, e vou finalizar por aqui. Se o pastor Silas não estivesse batendo tanto quanto está no Pablo Marçal, talvez esses nomes que estão aparecendo, se posicionando a favor do Marçal, não precisariam fazer isso. O Nicolas talvez já tivesse declarado apoio publicamente. Talvez sim, mas talvez não. O Feliciano não precisaria fazer isso. Olha o argumento que eles usam, né? O próprio desembargador agora não precisava fazer isso. Não precisava. Então tem tanta gente se posicionando a favor do Marçal, e não é só pelo Marçal. É porque eles estão achando desproporcional o ataque do pastor Silas. É isso que eu penso. Se inscreve no canal, ativa a notificação e não saia sem deixar o teu like.